Olá, muito bom dia. Então, como tem sido estes primeiros dias no nosso devocional no livro de Jó? Espero que esteja sendo frutífero, espero que esteja sendo abençoador para a sua vida. Lembre-se, sou o pastor Vitor Cordeiro, estou aqui em Portugal, na cidade de Pombal e também na aldeia de Matos, onde sou pastor aqui na Igreja Batista. E temos feito esse devocional para também trazer ânimo e fortalecimento ao seu coração. Estamos em Portugal há 7 anos e temos vivido experiências maravilhosas com Deus. Em meio a muitos desafios, temos enfrentado sempre, porque sabemos que Deus está conosco em todo momento. Tem alguma dúvida sobre Portugal? Quer saber um pouco sobre como são as igrejas aqui em Portugal? Quer saber como é que está a questão aqui em Portugal? Deixa aí a sua pergunta nos comentários. Nós vamos dar sequência hoje no livro de Jó e hoje nós vamos para o capítulo 13. Ontem, se você não ouviu, volte lá e ouça primeiro. Ontem Jó faz uma defesa sobre como que ele tem o conhecimento de Deus, como ele sabe que até mesmo a natureza reconhece que Deus é o Deus Supremo Criador. Jó reconhece que Deus é absoluto e soberano sobre todas as coisas, que ele controla todas as coisas, que ele está no controle de todas as coisas, né? Então hoje, no capítulo 13, ele prossegue sobre essa situação, e como fizemos ontem também, vamos ler e comentar parte a parte, para que possa ficar melhor para percebermos, porque tem preciosidades ao longo de todo o capítulo, e assim vamos analisando ponto a ponto, tá bem? Então vamos à leitura do capítulo 13, que diz: Eis que tudo isso viram os meus olhos, eis que tudo isso, aquilo que foi falado no capítulo 12, e que nós falamos ontem, não é? Ele diz: eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Eu vou parar aqui um bocadinho para fazer 2 colocações aqui muito importantes, né? Primeiro, que ele diz que de alguma forma ele aprendeu. O livro não relata como é que Jó soube da presença de Deus, como é que ele ouviu a falar de Deus, mas ele está a dizer que os seus olhos viram todas essas questões, os olhos viram e os seus ouvidos também ouviram a respeito de todas essas coisas que ele descreveu nos capítulos anteriores, né? E ele diz que se vocês sabem, eu também o sei, porque eu tenho um relacionamento com Deus. Ele diz assim: eu falo ao Todo-Poderoso, e é perante ele que eu vou me defender. Por quê? Porque os seus amigos o estavam acusando de um pecado que o estava impedindo ou estava tirando as suas bênçãos. No nosso meio, mesmo no meio cristão, muitas vezes as pessoas pensam que se a pessoa está a passar por uma determinada situação, isso é em decorrência de pecado. Bem, pode ser, mas isto não é uma referência, ou nós não achamos referência bíblica para que isso sempre seja. Pode acontecer, mas não é bíblico dizer que todas as enfermidades, todas as situações são decorrentes de um pecado, né? Olha o que ele continua a dizer aqui. Vós, porém, besuntais a verdade, né? Dão uma cara na verdade, né? Faz uma maquiagem na verdade, com mentiras, né? Temos vivido tempos sombrios, né? E naquele tempo também já estavam assim, né? E vós todos sois médicos que não valem nada. Ou seja, ele está dizendo que todos chegavam a ele e tinham uma razão pela causa da sua enfermidade, né? Médicos que não valem nada, falavam coisas que não entendiam, falavam as coisas que não sabiam qual era, né? Porque eles olhavam para Jó naquela angústia, naquela situação deplorável que ele se encontrava, né? Com o seu corpo todo deformado, né? Com pus aparecendo em todo o corpo, né? Borbulhas, né? O corpo como se fosse desmanchando, né? E eles acham que, eles falam e tentam levar Jó a entender que aquilo era decorrente de um pecado. E ele continua: tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Essa é uma expressão até muito boa, né? Diz assim que você de boca calada é um sábio, né? É uma expressão popular e muitas vezes é isso. As pessoas querem mostrar que sabem uma coisa, mas na realidade não sabem, né? E elas dizem assim ainda: ouvi agora a minha defesa
e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falarei perversidades em favor de Deus, e a seu favor falarei mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia os bons se ele vos esquadrinhasse? Ou zombarias dele como se zomba de um homem qualquer? Jó está a dizer, ou no resumindo está a dizer, que Deus não precisa quem o defenda. Deus é justo e bom. E só por isto, além das demais questões, já o torna sem necessidade de defesa, porque ele é pleno, ele é soberano, ele é eterno, ele é gracioso, ele é santo. E ele continua a dizer aqui, acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade, e não cairá sobre vós o seu terror? Aqui ele está a dizer agora que se eles continuarem daquele jeito, pode ser que tudo aquilo que ele está a falar possa vir sobre eles mesmos. Né? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Jó está a dizer que aconteça o que acontecer com ele, não é por uma falta, como eles estavam a dizer. E isso que seja sobre a vida dele. Se for isso mesmo, então que recaia sobre a vida dele. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Ele está querendo dizer aqui que ainda que Deus o matasse, né, ele tinha esperança em Deus. E defenderei na sua presença o meu proceder. Mais ainda, ele diz, também isso será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem caminhada minha causa, estou certo de que serei justificado. Eu gostava de parar aqui um bocado quando aparece essa expressão justificado. Nós sabemos que em Cristo nós somos justificados. Cristo é quem nos justifica. Cristo é quem nos torna justos diante de Deus. Nós não somos justos, mas Deus nos vê como justos em Cristo. Ele é que nos justifica. E interessante porque Jó está a dizer que ele tem a certeza que ele será justificado. Traduzindo assim de uma maneira mais comum, é dizer assim, que ele tinha certeza da sua salvação. Certeza da sua salvação. Isto é uma coisa boa. Em Cristo nós somos salvos. E se nós um dia nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa vida diante de Deus, então essa certeza está conosco. Nós temos a certeza de que somos justificados e que somos salvos. Ele ainda continua, quem é que possa contender comigo? Nesse caso eu me calaria e renderia o Espírito. Se alguém tivesse a certeza plena do que fala, eu me calo. Mas vocês têm a certeza? É isso que muitas vezes acontece nos nossos relacionamentos com pessoas que tentam transmitir uma coisa que não sabem. Que não sabem. E muitas vezes se expressam como se fossem donos da verdade, sem saber a verdade. Ele continua, concede-me somente duas coisas. Então, me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. E aí então ele vai dizer, de acordo com o que os seus companheiros, amigos pensavam, ele diz assim, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. O que é que eu fiz para merecer isto? Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Aqui ele falando a Deus, né? Se dirigindo a Deus. Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traça limite às plantas dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que já é comida de traça. Então Jó aqui usa 3 expressões, né, para mostrar-se como um perverso criminoso aprisionado e sobre uma rigorosa vigilância, né? Essa esperança que ele se coloca, né? Se eu tenho alguma falha, me mostra,
né? Me expressa essa falha. Por que é que eu tenho esse... Por que o Senhor se esconde o seu rosto de mim, não é? Então eu quero deixar aqui para você uma mensagem de fortalecimento. Deus apagou já as nossas transgressões, porque Cristo pagou pelas nossas culpas. Em Cristo, nós agora somos considerados inocentes, mas é em Cristo, não é em nenhuma outra pessoa, não é em nenhuma outra figura, é somente em Cristo. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, mas eu sei da presença de Jesus. E em Jesus nós podemos ter a confiança de que Ele é quem nos acompanha. Nele nós temos segurança. Em Cristo nós temos segurança. Eu sei que muitas vezes é difícil, nós temos atravessado momentos difíceis e às vezes não entendemos por que sofremos determinadas situações. Mas nós sabemos que Deus está no controle. E por certo, Ele se levantará no seu tempo determinado. Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma continuação de um dia esplêndido e que você busque sempre no Senhor a salvação para a sua vida. Deus abençoe e nos vemos amanhã pelas 7 horas.